Padre Fernando Pereira, digníssimo pároco desta paróquia São Francisco de Assis, reverendíssimo Padre Ferdinand Fontes, vigário paroquial da paróquia São Simão, a serviço da área pastoral Sagrado Coração de Jesus, em Caridade do Piauí. Queridos cristãos leigos e leigas, meus amados irmãos e irmãs, já falei no início do meu contentamento de estar aqui na companhia de vocês, especialmente nessa noite especial do encerramento da festa de São Francisco. A primeira vez no dia 4 de outubro, porque sempre eu celebrava numa comunidade que celebrei ontem, porque marquei para cá dando assim destaque, porque já é uma paróquia e a outra é cidade, mas não é paróquia. Não é querendo menosprezar não, que eu também admiro muito o povo com quem eu celebrei ontem lá em Uau Ferraz, já no leste da nossa diocese. E chegando a Curral Novo, a gente nota logo as mudanças, não é? Está mais moderna a cidade, parece mais jovem, não é? Mais bonita, certamente vocês estão mais contentes. Até a praça mudou o piso, né? Mudaram aí o chafariz, só não tem água. Agora conserva ainda aquele precioso instrumento de comunicação que são os orelhões. Parece que é o único lugar que tem orelhões é aqui, não é? Funciona? Não funciona mais não, só de enfeite, né? Mas eu lembro de 2004, quando eu cheguei, que vim celebrar a festa de São Francisco, ainda não era paróquia, e tinha um monte de criança, mas era gente, criança, né? Tinha demais. E que certamente hoje já são todos casados, né? O tempo passou, já são 21 anos, né? Mas vocês continuam cada vez mais assim do lado de Deus. Isso é muito bom. E precisam conhecer bastante São Francisco. Se alguém perguntar, como era que é o nome do teu padroeiro? Como é que era a vida dele? Aí você diz, na ponta da língua, né? Eu falei hoje que ele está completando 799 anos. Só falta um para 800. Então se prepare, porque no próximo ano vai ser uma festa mundial. Aqui mesmo vocês vão fazer com muito mais gosto, porque para comemorar os 800 anos da morte de São Francisco. Eu li a matéria hoje lá na casa do Padre Fernando sobre esses 800 anos, e eles até dizem lá na matéria que vão colocar os restos mortais de São Francisco que nunca apareceram esses restos mortais. Eu fui a Assis, a gente perguntava onde é que está, ninguém dizia. Agora eles tinham guardados e vão expor para quem quiser ver. Certamente vão ver pela televisão, porque ir a Roma não é fácil, né? Lá na Itália, na Basílica, que tem o nome dele, né? Vai ser um ano assim de graça, de muitas graças, porque São Francisco é o inspirador mesmo de muito bem, de Deus mesmo, né? Pelo jeito que ele foi, tão bom, tão simples, tão humilde, mesmo tendo sido uma pessoa muito rica, virou pobre de propósito. Não foi porque ficasse pobre, porque forçaram tirar tudo que ele tinha, não. Ele mesmo entregou tudo e ficou pobre, inclusive de esmola, né? Diz a história de São Francisco que ele saía com os frades assim, pedindo esmola. Era um propósito, não era porque passava necessidade, não, é porque o propósito era não ter nada e, se precisar, assim como os pobres, mais pobres, ia pedir esmola para poder comer. Aí eles iam pedir esmola, saía de casa em casa, aí batia lá na porta, uma esmolinha, pelo amor de Deus. Aí ele dava pão seco, mofado, daqui fica duro, né? Pão seco, fica bem duro, mofado, sopa azeda. Aí os frades comiam, oh, coisa ruim. Ele dizia, cala a boca. Tem pobre que nem isso tem, para ver o pensamento de São Francisco em relação aos pobres, né? Isso é só o comecinho, porque eu vou falar da vida dele só daqui a pouco. Agora eu vou falar da liturgia, da palavra de Deus, que por excelência é uma lição de vida para nós. É o livro da vida, a Bíblia, né? Então hoje nós tivemos duas leituras. Uma do Evangelho de São Mateus, um texto bem pequenino, São Mateus, capítulo 11, versículo 25 a 30. E uma outra tirada da carta de São Paulo à comunidade da Galácia,
também chamado Carta aos Gálatas, que eram os moradores da Galácia, chamavam Gálatas, e que fala também da experiência de São Paulo como seguidor de Jesus Cristo. O evangelista Mateus, ele conta de uma forma tão clara o ensinamento de Jesus, que a gente sente assim como estivesse dizendo para assim, faça assim, faça assim, faça assim, faça desse jeito que dá tudo certo. Então, eu vou só recordar, para você saber que aqui a gente não vem só para olhar para São Francisco e dizer, eu sou devoto, eu vim rezar para ele, não. Nós vimos aqui para aprender a ser como Jesus, do mesmo jeito que São Francisco aprendeu e ficou parecido com ele, a ponto de até confundir. As pessoas não sabiam se era ele ou se era São Francisco, se era Cristo. Porque ele era muito parecido na humildade, na pobreza, né? E na mansidão, na simplicidade, né? E no amor, tá? Então o evangelista começa contando assim, que Jesus, ele olha para o céu, ergue as mãos, aquele sentimento que está se comunicando com o Pai, não é? Hoje tem muita gente, eu não sei se aqui em Curral Novo é diferente, mas por onde eu ando tem gente que não levanta mais as mãos. Aprendeu não sei onde, você foi na televisão, dessas conferências que tem à noite, aí toda hora da noite, ou foi no YouTube, não pode mais rezar o Pai Nosso com mãos erguidas, como se tivesse, a igreja diz que pode, aí vem uma pessoa, não pode não, aí fica por isso, a pessoa vai rezar o que o outro disse e não reza como a igreja diz. No missal novo mesmo tem assim, guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos nossas mãos para o Pai e rezemos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. A igreja manda rezar e a pessoa bota a mão para trás ou faz assim, né? Quer dizer, Jesus, quando ele fala com o Pai, ele erga para conversar. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Jesus valorizando as pessoas simples, humildes, que às vezes não abrem a boca nem para reclamar. Quanto os arrogantes, tantinho assim, se não está do gosto dele, ele fica logo reclamando e pondo assim o jeito que quer, né? Então Jesus faz um gesto, eu acredito que ele ergueu os braços assim para mostrar que ele estava falando com o Pai. Eu te louvo, né? Se eu digo eu te louvo, pode ser eu te louvo, né? Com cabeça baixo e com os braços para baixo, não. Eu te louvo, o gesto de louvar, lá em Curral Novo tem um São Francisco que é assim com os braços para cima. Aí eu tirei uma foto, assim do lado do Jesus ressuscitado, botando a mão de São Francisco dentro da mão de Jesus. Está lá a foto, está no Instagram, viu? Você vê, é preciso ser um fotógrafo que entende de fotografia para poder fazer isso, que ele estava mais de 10 metros, da outra imagem eu botei a mão. Como faz lá em Canindé, né? Botar a mão na cabeça, né? Eu fiz assim. Mas veja, os braços erguidos é o símbolo do louvor. Se eu não ergo os braços, quer dizer, posso estar louvando, mas o gesto faz a diferença, né? Se eu digo, meus irmãos e minhas irmãs, vocês dizem, mas isso é bonito a gente ver, né? Ah. Então Jesus faz um elogio aos simples, aos humildes. Quando diz humildes, não se trata de ser só uma pessoa bem pobrezinha, não. Pode até ser um rico, porque tem ricos humildes mesmo. Tem ricos que foram santos, né? Mas na maioria dos casos são arrogantes mesmo, sabe? São poderosos e machucam se for preciso e exploram. O próprio Jesus chega a dizer, ai de vós ricos, né? Tá? São Tiago fala também isso aí, ai de vós, né? Então, o que Nosso Senhor está dizendo, que é importante ser humilde, né? Porque agrada a Deus. O Pai mesmo, ele valoriza, revelar quer dizer, faz com que a pessoa entenda. Eu mesmo já conheci, nesses 41 anos de sacerdócio, vou completar agora em dezembro, 41 anos, que eu admiro muito. Já fui sacristão, via as pessoas que vinham para a missa, já fui pároco como Padre Fernando, 19 anos, e agora bispo, completou agora, em agosto, 24 anos. Hein? Tá? Então, some 24 com 19, vê quantos são, né? Quantos anos são. Então, algumas famílias, eu lá na minha última paróquia tinha uma senhora
que tinha uma regra de feira, parece que eram 5 ou 6, tudo assim, sabe? Todo domingo aquela senhora entrava na igreja com aquelas crianças, sentava no banco assim, e ficava ensinando para eles, mostrando, sabe? Vendo como se fosse hoje. Agora certamente já são jovens, já são casados, certamente. Mas ela fazia isso. Aqui também tem, eu vejo que tem pessoas aí que estão com a criança no colo, ou então sentadinha ao lado. Isso é muito importante, né? Certo? Ensinar a criança o caminho de Deus, né? Então, aí Jesus agora vai revelar por que o humilde recebe a sabedoria. Ele diz, veja só, isso é importante. Aqui é que vem um ensinamento para nós, para a gente ver como foi que São Francisco descobriu Jesus assim com tanta eficácia, né? Com tanta certeza. É nessa palavra que ele diz assim: ninguém conhece, o Pai me deu o poder sobre a terra. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem Ele quiser revelar. A gente conhece pela revelação. É nosso Senhor que quer se fazer conhecido. E hoje Ele não vem falar pessoalmente, porque agora Ele está no céu. Mas Ele está presente na vida de cada ministro, seja padre, bispo, leigo, homem ou mulher, catequista, que vai ensinar sobre Jesus. Então, ninguém conhece a não ser o Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Como é que a gente conhece a Deus Pai? Conhecendo o Filho. Quem é que a gente vai saber quem é Jesus Cristo, o Filho? É pelo Pai. Todas as informações que Ele dá, inclusive, estão na Bíblia. Então, precisa prestar atenção. Nós precisamos conhecer Jesus Cristo, porque foi Ele que inspirou a vida de São Francisco para ser tão santo e tão bom, né? Tão conhecido, a ponto de fazerem uma votação no ano 2000, fizeram uma votação para ver qual foi o homem mais correto no mundo, nos últimos 1000 anos, do ano 1000 para o ano 2000. Fizeram uma votação, aí votou católicos, evangélicos, ateus, todo tipo de gente, até de outras religiões que não nem católicas, nem cristãs são. E elegeram São Francisco assim, grande maioria. Passava de 50%, que ele realmente era uma pessoa impressionante, que agrada a todos. E foi porque ele conheceu Jesus Cristo. Aí nós precisamos conhecer. Aonde é que a gente vai conhecer? É fora da dimensão de Deus? Não. Primeiro pela palavra, a Bíblia. A catequese, que hoje é muito mais explicativa, a pessoa conhece muito mais Jesus Cristo, que naquele tempo que eu fiz catequese, e a catequese era através de perguntas. A primeira pergunta, por sinal muito forte, era essa: quem é Deus? Sabe? A gente dizia, Deus é o Espírito eterno, Criador do céu e da terra, né? Aí, quantas pessoas há em Deus? Há 3 pessoas distintas. Aí ele perguntava, o catequista perguntava, o Pai é Deus? Sim, o Pai é Deus, a resposta do catequizando. O Filho é Deus? Sim, o Filho é Deus. E o Espírito Santo é Deus? Aí a gente respondia, sim, o Espírito Santo é Deus. Aí a catequista, isso tudo decorado. Aí a catequista dizia, então são 3 deuses? Aí o catequizante tinha que dizer, não, são 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas um só Deus. É por isso que Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Tá? Porque eles são idênticos. Né? Por isso, falar de Jesus é falar também do Pai, a unidade. Tá? Certo? Aí Jesus agora é nos incentivando, nós hoje. Não é mais para São Francisco não, que ele já conhece, já está no céu. Para nós, homens e mulheres que estão aqui na praça e os que estão vendo o YouTube, né, da paróquia São Francisco de Assis. Para nós está dizendo isso. Ele diz que ninguém vai conhecer o Pai se não for pelo Filho, nem o Filho se não for pelo Pai. E aquele a quem ele quiser revelar. Jesus mesmo se revelou aos discípulos, né? Mas veja, aí ele diz assim, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Portanto, venham todos ele convida todos. Estamos convidando, eu também, né? Convidando a todos nós que estão aqui.
Quem está lá em Simões, que está assistindo televisão, não está ouvindo isso aqui não, só nós. E quem está no Instagram. Venham todos que estiverem cansados de carregar seus fardos. Que fardos são esses? É a luta do dia a dia de casa, para dar conta da família, para acompanhar os alunos, para cuidar do município, para arranjar comida para os filhos sustentar, para pagar dívida de todo dia, para estudar, não é? Esses são os fardos da gente, que se não fizer isso, então a gente se dá mal, né? Não vai dizer, vem vocês todos que estão aí deitados no meio da praça, sem fazer nada com as pernas para cima, não. Quem carrega fardos, está cansado. E ele não diz, venha você, não, venham todos. Nosso Senhor chama todos, Ele está nos chamando. E se a gente entender isso aí, nós vamos orar para São Francisco e dizer assim, mas São Francisco, agora eu estou entendendo porque ficou santo, porque eu agora descobri também Jesus Cristo. Eu estou vindo à missa todo domingo, eu trago as crianças, eu venho com meus pais, sabe? Eu participo, eu me confesso, recebo a comunhão, sabe? Se é casado, é bem casado, respeita o marido, respeita a esposa, certo? Se o padre toda semana fizesse como eu fiz aqui, levanta o braço, quem é casado, segura na mão do outro, aí sabia, né? Se a gente não for perto, não tiver, o padre vai mandar levantar o braço, eu vou ficar com vergonha, porque você não está perto de mim para levantar o braço com você, né? Pois venham juntos, os dois, né? É isso aí que nos chama a viver essa felicidade de vir a Jesus. Vai tirando esse peso, porque Ele nos ensina a amar, nos ensina a ajudar, a ser generoso, a ser simples, humilde. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quer dizer, carregar o fardo de Jesus é leve porque é feito com amor. Você já pensou uma pessoa que está condenada à morte de cruz, a pior morte? E Jesus chegava a dizer, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Quer dizer, para ele dava a vida por amor. Se é para salvar todo mundo, eu vou dar a vida por amor. E deu a vida, tá? Então, nada se torna pesado quando a gente ama. Até a vida de casa, até a vida do trabalho, e todo dia acordar cedo para levar a criança e fazer a comida antes da hora de comer, lá de madrugada, para depois, que não dá mais tempo para fazer. Eu nunca esqueci uma história que um bispo contou de uma visita pastoral. Eu vou fazer uma visita pastoral aqui na semana que vem, na outra. Vou fazer 5 dias, vou chegar antes um dia para celebrar aqui com vocês à noite, pela rádio, nossa rádio. Então veja só, o bispo contou o seguinte, hoje uma coisa interessante que eu vi sobre essa questão do sacrifício. Às vezes a gente acha a vida de uma pessoa tão difícil, né? Não sei como é que ela aguenta levar essa vida assim, sofrida, carregada. Às vezes mulheres, eu via lá em Campo Grande, por exemplo, todo dia de madrugada, 4 horas, eu passava assim para vir para as comunidades aqui no interior, aí estavam as mulheres empurrando um carro de ferro assim, cheio de tambor de água, porque lá não tinha, sabe? As mulheres que pegavam esse peso, nunca vi um homem levar. Então, o sacrifício, mas a mulher aguenta, né? Então, aí a menina vinha com o irmãozinho dela, parecia maior, né? Eu acho que era mais, o tamanho aqui. Era um grandinho assim, maior que aquele ali, né? A menina já era um pouquinho maior, era uma adolescente já. Aí ela vinha com o irmãozinho dela, um pouquinho, quase do tamanho dela, assim escanchado. Bota assim? Leva assim, aquele escanchado assim? Bota assim, aí fica dobrado assim, que é para... Aí ela vinha com aquele menino assim, andando assim com dificuldade, porque ela era grande mesmo. Mas o bichinho era maior, os caras danados, queria que a irmã carregasse, assim, cacunda, não sei como é que chama isso aqui, bota assim, né? De lado, como é que chama isso aqui? Bota assim os pés para um lado, para o outro, aí senta assim como se fosse uma cela. Então, aí o bispo perguntou, essa pergunta, vê se você entende. Ele é pesado? Ela disse, não, ele é meu irmão. Você entendeu? Por que ele não era pesado? Por que a criança não era pesada para ela? Porque era irmão dela. Se fosse um outro, aí era pesado. Eu estou carregando a pessoa que não tem nada a ver comigo, eu estou carregando. Quer dizer, a pergunta que o bispo fez, ele é pesado? Ela disse, não, ele é meu irmão. Quer dizer, ela tinha a maior alegria de carregar o irmãozinho assim, carregando assim, sabe? Mas aquele gosto, pois é assim. Às vezes tem esposas que tem um marido que bebe, que eu não sei nem dizer como é a situação da pessoa que bebe.
suportar um bêbado, né? Sabe? Só muito gosto. E a esposa fica alegre, satisfeita, fica, se abraça, né? Tá? Então, você veja, se há amor, nada é pesado, até dar a vida. Então, não adianta só querer, eu quero ver como é São Francisco, fazer uma promessa, vestir de marrom, que eu gosto é assim, todo ano eu venho. Mas você já experimentou levar a vida assim como São Francisco para ter a mesma dignidade dele, de ser santo, de ser santa? Temos que fazer isso. Mesmo que não precise mais usar essas roupas marrom, se você gosta de usar, tudo bem, né? Eu até admiro, que aí sinaliza que você é devoto de São Francisco. Mas o importante é carregar na vida um propósito. Eu vejo, por exemplo, os jovens aí, essa menina, podendo estar sentada ali no banco, alegre, satisfeita, conversando com as amigas, está no celular aí para segurar, para filmar para o povo, a outra ali, né? Quer dizer, e tanta gente que ajuda o coral ali, podia ter muito estar andando para lá, não, vem, ensaia, quer dizer, faz isso com todo o gosto, para dizer, se a pessoa disser, não faça isso, não, eu quero do mau gosto, faz porque tem gosto. É isso, é muito fácil, não é pesado não, é por isso que Jesus disse, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Porque as pessoas pensam, ser catequista é muito difícil, só lutar com essa reca de menino malino, né? Isso eu não aguento, né? Não é pesado, quando se faz por amor. Eu tenho certeza que você saiu de casa, deixou as coisas até, ou as coisas desarrumadas, aí, sem lavar a louça, e veio para cá e está tranquilo. É capaz até de terminar a missa, como eu vi ontem à noite lá, quer dizer, fui lá onde foi que eu fui essa semana que o povo ficou todo lá fora esperando? Agora esqueci, porque a mente não funciona rápido. Mas terminou a missa e o padre disse, pode ficar por aí, gente. Não, foi lá em Queimada Nova. E nessa coisa foi até quase de madrugada, o povo ali não saía dali perto, conversando. Todo mundo conversando com os meninos dormindo, e a esposa conversando com os outros, com as amigas dela. Quer dizer, mais do que feliz na igreja. E é que tem gente que só vem uma vez no ano com o maior sacrifício, vem a força. Para sair uma passada para frente e duas para trás, né? Que é para não sair de casa, né? Sabe? Inventa. Então, gente, nós precisamos, não é só botar no coração que sou devoto, não, que São Francisco me protege, não. Nós devemos é seguir o caminho que ele seguiu, né? Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Então, para conhecer o Pai, tem que ser através do Filho. E para conhecer o Filho, é através do Pai, que anuncia. A gente ouvindo e conhecendo a palavra de Deus. Então, ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele está dando a dica, seja manso e humilde de coração, que tudo vai ser muito leve, muito bom, e você vai ser feliz nesse mundo e no outro. É um ensinamento essa leitura, para você decorar, ou quer dizer, lembre de São Mateus, lembre do número 11, aí do 25 ao 30, você chega em casa, pega a Bíblia e olha, e marca assim, digo, olha, todo dia eu vou ler esse evangelho, aí eu vou procurando, até um dia que eu digo, eu aprendi e agora sou livre, uma pessoa feliz de ser de Deus, né? E já vai mesmo levando outros para o lugar, porque é assim, ninguém se salva sozinho e ninguém se perde sozinho. Vamos fazer isso, gente, vamos fazer. Eu estou vendo que há possibilidade, que vocês gostam muito da igreja, tá? Se sentem membros da igreja, pertencente. A carta de São Paulo aos Gálatas, né, no caso, a comunidade de Galácia, também é uma lição de vida para a gente. É tanto que no dia de São Francisco, a liturgia bota aquela carta lá. E foi lida no mundo inteiro hoje, né? Tanto como esse evangelho de hoje. O que diz lá São Paulo? São Paulo diz o seguinte, ele tinha falado antes, quem vai ler para trás um pouquinho, ele vai dizer, olha, uns ficam se gabando pela sabedoria que tem. Eu sou doutor, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Outro diz, eu entendo muito disso ou daquilo, sabe? Eu tenho muito dinheiro, fica se gloriando disso. Aí São Paulo diz, eu, por exemplo, só tem uma coisa do que eu me glorio, é da cruz de Cristo. Cadê a cruz? Está ali, Cristo na cruz, olha. É da cruz de Cristo. A pessoa que olha para a cruz vê só sofrimento. É como se fosse uma pessoa fracassada, né? Quer dizer, é tão assim, tão parado que pregou na cruz e ele não fez nada, né? E ele diz, para mim é uma glória, é aí que eu encontro a minha vida, né? Ele chega até a dizer, não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E os mesmos sofrimentos de Cristo estão em mim. Eu estou crucificado para Cristo e para o mundo também, né? Sabe? Aí ele diz uma coisa, gente, que às vezes a pessoa se apega com essas modas, né? Por exemplo, os judeus, naquele tempo, se fosse homem, tinha que fazer uma cirurgia chamada circuncisão.
só se faz essa cirurgia em homem, mulher não. Mas os homens tinham destaque na vida social e religiosa. Então eles achavam que quem não fizesse aquela cirurgia, se fosse homem, não tinha parte com Deus. Então os homens com medo faziam mesmo, logo desde criança faziam. Essa cirurgia, você que conhece, por exemplo, fimose, né? Era a cirurgia, era isso aí, né? Parecido com essa coisa aí, fimose. Então, para São Paulo, essa coisa é muito nojenta, é muito chata isso aí, tem que fazer essa cirurgia. Aí ele diz, a única coisa que me chama a atenção, que eu sei que vai me salvar, é Jesus Cristo, por isso ninguém me moleste. Ele achava que a circuncisão era molestar a pessoa, né? Então ninguém me moleste porque eu já estou crucificado em Cristo, né? Eu já tenho as marcas de Cristo. A marca que ele tinha era exatamente o amor pelos outros, a ponto de dedicar sua vida inteira. Ele era solteiro e saía pelo mundo dia e noite, sofrendo, mas ensinando o caminho de Deus. Formou várias comunidades, com a comunidade de Galácia, não é? Então, ele está também ensinando a nós. O importante, você vê, hoje, eu digo assim porque eu vejo, não sei se aqui eu não vou olhar se tem, né? Mas a gente sabe que fica de grupinho lá. É umas pessoas que têm uma corrente amarrada aqui no braço, é outras que botam o véu na cabeça, é outras que comungam, não estira, não mexe nem as mãos, bota para trás as mãos assim, para nem saber que tem braço, né, para trás, para receber na boca a comunhão. Quando todo mundo comunga normalmente, todo mundo assim, as pessoas que estão em sintonia uns com as outras, chama-se unidade. E todo mundo é do mesmo jeito, mas aqui é tão unido que todo mundo se comporta do mesmo jeito. Eu conheço uma cidade, já mudou, mas quando eu cheguei eu achava interessante. Ele só recebia a comunhão assim, todo mundo assim, ó. Tá vendo aqui? Apertando assim. A gente recebe assim, né? E lá só recebe assim. Eu achei interessante, mas recebia assim, todo mundo, jovens, casais. É uma unidade. Você nunca viu uma pessoa pegar com a hóstia assim. Então, aquilo eu achava tão interessante, eles têm essa cultura de receber a hóstia, mesmo assim, ó. Assim. Viu, Padre Fernando? Recebia a hóstia assim. Todo mundo. Certo? Eu achava interessante. Hoje não é aniversário. Um recebe de um jeito, uns é de joelhos, outro é na boca, outro segura na mão, e fica naquela coisa. Na verdade, no tempo da pandemia, tinha uma orientação geral e muito severa. Não dê comunhão na boca, porque pode ser que transmita o vírus. Outro dia eu estava, por exemplo, numa celebração, fui dar comunhão, e aí vi a pessoa para dar comungar na boca. Foi uma coisa mesmo, natural mesmo, a pessoa vai pegar a comunhão assim e pega o dedo da gente que vai lá na língua, né, sabe? Ficou todo molhado, eu tive que pedir água para lavar as mãos, porque é uma falta de higiene, né? Não, você acharia que a pessoa, o padre molhou todinho de saliva do outro, aí pegar a hóstia e botar na sua boca, você ia se sentir bem? Não se sente bem não, sabe? Então é questão de higiene. Até veja, na hora que a gente está consagrando a hóstia, por exemplo, aí a gente diz, Jesus diz assim, tomai e comei. Como é tomar e comer? É receber, né? Dá para entender. Eu pelo menos entendo. Tomai, você vai ficar assim parado, tomai, né? Tomai e comei. Quer dizer, tomar e relevar na boca. Nós não somos crianças. Nós não somos assim, por exemplo, passarinho novo aqui, quando chega o bichinho, abre a boca assim, né? Passarinho. A criança também, se não encostar na boca, que mexe assim, ele não abre a boca, né? Então a gente quer, Nosso Senhor quer que a gente participe, quer que esteja mais próximo. Mas aí fica a diferença, cada um faz. São Paulo diz, o meu jeito é a humildade, mais humilde. Não é a roupa que veste que vai identificar que eu sou bom cristão, não. O que vai identificar é o que eu faço. Se eu for uma pessoa que tem consideração a todos, inclusive os mais pobres, todo mundo vai dizer, esse bispo é humilde, ele valoriza. Se eu for uma pessoa que só me mostra o luxo, o pessoal vai dizer, mas ele é ignorante, né? É muito luxuoso, né? Só que as coisas chiques, né? Sabe? Vamos notar. Então, não é que eu vou ficar bem assim piedoso, eu não vou nem abrir os olhos, que é precisar pensar que eu sou uma pessoa piedosa. Não é isso que vai dizer que é piedoso. Às vezes até uma pessoa muito enérgica, ele faz porque quer as coisas muito direitas, né? Sabe? Então é preciso a gente entender, geralmente, inclusive, aquilo que é muito comum. A regra do mais correto é aquilo que é comum, que a maioria faz. Porque se fosse errado, o padre, eu vou falando nesse negócio aqui, porque como pastor eu tenho a obrigação de falar para esclarecer. Mas aí, você vendo que se o povo recebe
do jeito, senta na hora assim, todo mundo fica sentado, é porque tem uma orientação que nessa hora tem que ficar sentado. Se fica de pé, o outro quer ficar sentado, mas é um ou outro que está cansado, doente, né? Sabe? Então, São Paulo, ele diz que a firmeza dele é exatamente o sinal de Cristo. Então, a fonte é a palavra de Deus. O que diz aqui, mesmo que outra diga diferente, mas o que vale mais é a fonte, que é da palavra de Deus. É por isso que é importante, agora vocês vão receber, eu acho que já receberam a novena do Natal, né? E foi esse ano, veio muitas novenas do Natal. Já vai fazer um grupinho, para não ficar nenhuma família sem ter uma novena na sua casa. Já pensou como vai ser bonito, né? Se esforçar. Teve aqueles 3 dias do jubileu sobre a Eucaristia. A gente mandou fazer os livrinhos com tanto gosto. Eu mesmo me esforcei que só página por página, corrigindo direitinho a diagramação para ficar bem bonito o livro. E aí muita gente nem sabe que tinha um livro. Tá? Eu mesmo trouxe os daqui. Já trouxe o pacote já pronto aí para o Fernando. Ele estava começando agora, eu disse, não, pode ficar com esses aí que vai ser, porque o povo daqui, se orientar, eles levam. E fizeram, né? Tá isso? E vai aprendendo. Nós já admiramos muito o nosso povo, mas queremos ser um povo que é ativo, que gosta. Você sabe que a igreja precisa de gente para cuidar da pastoral da criança, para cuidar da pessoa idosa, tem as pastorais de sair, para ser da pastoral do dízimo, para ser da pastoral da juventude, né? Para ser dos cânticos. Tudo isso são meio da pessoa também participar. Se administra para todos, mas esses trabalhos é para todos também. Mas para quem quiser, não precisa nem se perguntar, né? Se apresentar e ajudar na nossa igreja. Então, São Francisco, agora só um pouquinho sobre a vida dele, porque eu falei muito agora, e tem gente já olhando o relógio, né? Está aqui, São Francisco, a cruz faz lembrar que foi um dos motivos que eles mudou a sua vida, seu sistema de vida, e a palavra de Deus. Ele tem aqui a cruz na mão e a palavra de Deus na outra mão. Exatamente a palavra que ele ouvia na missa. Ele tinha uma mãe que era muito piedosa, tá? Na nossa linguagem chama de religiosa, né? Só que religiosa é uma mulher que deixou tudo de casar para se entregar totalmente ao serviço, como tem aquelas lá na Serra do Inácio, né? São religiosas, consagradas. Mas costumamos chamar religiosa, geralmente as senhoras que vêm sempre à missa, ou então os homens também, né? Senhor, religioso, né? Mas veja, ela era muito piedosa. E sabe, ela fazia como a senhora faz. Levava o filho para a missa e ensinava todas as doutrinas a ele. Ensinava, inclusive, como se comportar como bom católico. O pai não. O pai era totalmente afastado. O negócio dele era dinheiro. O homem era rico, daquele homem rico que gosta de se apresentar como rico. Eu mesmo, no ano 2000, fiquei mais ou menos umas 2 horas sentado lá na praça, olhando para a casa dele. Fica mesmo assim de frente da praça. Uma casa bonita, daquele tempo, era mais de 800 anos, e ainda continua perfeita, né? Então, o negócio dele era que seu filho aprendesse, se fosse um homem dos mais famosos de Assis, né? Que é uma cidade que fica assim no alto, no monte, né? Mas veja, aquilo que ele aprendeu, ele não fez uso logo no começo, porque ele se tornou assim, por ser filho de um homem rico, um lojista, né, que vendia tecido para fazer roupa, porque naquele tempo não tinha roupa nas lojas, né, como hoje tem, as casas de confecções, né? Então, ele era um homem muito assim, animado. O que eu admiro assim de São Francisco, da vida dele, é que ele é muito animado. Disse assim, que você chega aqui, esse jovem tem um que vai lá, ajeita uma coisa, outro, e tem outro que fica ali parado, parece que é doente, sabe? E outros não, são muito ativos, ajudam, né? Então ele era assim. Chamava o pessoal, vamos lá, pessoal, se alega aí, vamos bater palma, coisa assim. Então ele organizava uma festa, desse tanto de gente aqui, era brincadeira para ele. Fazia uma festa assim para a juventude, assim em cima da hora, e todo mundo já sabia que ele era o que tinha muito jeito de falar, de explicar, porque ele tinha estudado bastante também, né? Então se dedicou assim. Então ele tinha muito dinheiro, e diz uma coisa que diz sobre ele. Ele gostava sempre de andar muito bem arrumado, com roupa boa, bem engomada, não é, sabe? Tomava banho, se perfumava, que é para ficar assim, bem elegante, sabe? Fazia isso. É uma questão de cuidado, de higiene pessoal. Mas ele fazia assim para destacar mais ainda, porque tem gente que anda todo mal amanhado, sabe? Até tem padres, eu conheci padre que é uma camiseta assim, toda suja, sabe assim, com aquela ponta assim para baixo, né?
E, às vezes, as mulheres que gostam mais de se arrumar, mas se você chegar a ver uma mulher toda desarrumada, cabelo assanhado assim, eu vou dizer, primeiro deve ser desgosto. Porque a pessoa quando está sem gosto, não tem gosto, perde o gosto e é de qualquer jeito mesmo, né? Você pode até ver um homem com a blusa toda desabotoada, assim, os botões ao contrário assim. Se for casado, o povo vai dizer, ô mulher desleixada, que nem ajudou esse homem a abotoar a bolsa direito, né? Sabe? Cai sempre a mulher. A mulher tem mais cuidados, né? Mas esse zelo deve ser também na espiritualidade, a pessoa que reza todo dia, que se apronta, né? Então a vida de São Francisco é assim. Quando ele se converteu mesmo, de deixar toda aquela vida, ele continuou sempre animado. Diz a história que São Francisco, ele não queria nem um frade assim desanimado. Se fosse desanimado, ele chamava atenção. Gente, vamos nos alegrar, para o pessoal também se alegrar. Vamos visitar o povo, vamos visitar, sair de rua. Uma vez ele saiu assim, vamos fazer um passeio aqui na cidade. Ele sai de rua acima, rua abaixo. Por exemplo, nessa rua ali, voltava pela outra. E aí já estava corrigindo quase todas as ruas da cidade. Aí os frades, tudo atrás dele, de batina assim. Ele perguntaram assim, Pai Francisco, faz tempo que a gente anda assim pela rua e ninguém falou com ninguém, nós não falamos com ninguém. E ele disse, é preciso? Só a gente passar assim na rua, assim, nosso grupo assim, conversando assim, o povo já vai se admirar, bem animado, conversando alegre, sorrir e tudo mais, o povo já vai ficar, mas que coisa bonita, esse grupo de homens aqui na rua, certo? Andando, certo? Então, a animação ajuda muito as pessoas. A pessoa que faz as coisas desanimada, a gente pensa que está fazendo a força, não é não? Não adianta fazer a força. Esse gosto, a mãe de família quer mexer na panela ali, cheio de serviço para fazer, mas é cantando, mexendo na panela e cantando aquelas músicas que gosta, não é? Sabe? Que ouve na televisão. Ou o homem trabalhando e aqui e acolá manda dar um aboi de vaqueiro, ou canta qualquer coisa assim, de forró, sobretudo a música brega, né? E aí vai. E é assim a vida. Isso anima as outras pessoas. Você chega uma pessoa que cada vez que a gente olha, a pessoa já está sorrindo. É muito bom. E a gente tem que fazer esse exercício. São Francisco fazia e ele era doente, muito sofrido. Ele foi preso, passou 1 ano na cadeia, teve uma doença, assim, uma doença que aconteceu na cadeia. Isso tudo foi ajudando ele a se converter de alguns costumes assim de abandonar os pobres. E até que ele se tornou assumiu a pobreza, não porque ficou assim na miséria, porque tiraram as coisas dele, não. Ele deu tudo que tinha ele deu para os pobres. E depois foi viver de esmola, para exatamente entender como é a vida do pobre. E assim a gente vê que é Jesus. Jesus veio ao mundo, assumiu a nossa natureza humana, para passar pelo mesmo sofrimento que nós passamos. Até a tentação, só não cedeu à tentação, mas ele foi tentado como nós somos tentados, mas ele não cedeu, ele foi firme, não assumiu o pecado na sua vida. Então nós precisamos também fazer isso para ajudar as outras pessoas, um colega de trabalho, uma pessoa da família mesmo. Às vezes o ânimo da pessoa sofrida, aquela alegria, mostra, como aquela menina que estava levando na cacunda assim, o irmãozinho dela chega e ficava torta assim. Quando o bispo perguntou se ela era pesada, ele disse, não, ela é minha irmã. Disse sorrindo. E ele é meu irmão. E é assim, gente. Vamos aprender a ser bons. Fazer uma experiência. Isso não é pesado. É mais fácil do que ficar indiferente, né? Parado na vida. Que São Francisco passe para nós, pelo exemplo que conhecemos. Procure ler mais a vida de São Francisco. Uns livrinhos, ou até mesmo da internet. Tem que ter cuidado, que tem muita mentira na internet, né? Mas, às vezes, a conversa com uma pessoa que é devota. Às vezes, a pessoa que é devota só vai contar a história da promessa. Não vive como São Francisco, né? Ele dizia, eu carrego as chagas de Cristo. É tanto que tem aquele bendito, que é o índio de São Francisco, aqui eu vou encerrar, não é? É aquele índio de São Francisco, já fiz essa demonstração outra vez, e tem um verso que diz assim, já ninguém podia, não conseguia, afirmar com veras ao ver São Francisco e o Cristo, o próprio Cristo, olhando para o Cristo, olhando para São Francisco, já ninguém podia afirmar com vera, de verdade, se era Francisco ou se Cristo era. Eu lembro que uma vez a pessoa contando para explicar assim, ele disse assim, se você vir 2 homens andando com lá, Francisco e outro homem está conversando com ele, que é o Cristo, né? Vem lá para cá, aí tem 2 aqui teimando, né? Aí diz, rapaz, aquele daquele lado ali é São Francisco.
Aí o outro diz, não, rapaz, isso ali é Cristo. Aí ficaram naquela teima, né? Não era só ele, vinha sozinho, São Francisco. Não, ali é São Francisco, ele não é Cristo, não é São Francisco. É que está aí, no fim, ficaram com dúvida que nenhum sabia dizer se era Cristo ou se era Francisco, porque ele era cheio de... Como é que a gente canta? Cheio de amor, cheio de amor. Amor é fazer o bem a todo mundo, até no olhar. Vamos pensar em São Francisco assim, essa pessoa que quer que a gente faça a experiência que ele fez, como Cristo também quer que façamos como ele fez. Como uma boa mãe de família, um bom trabalhador, gostaria de dizer como exemplo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.